alegres da esperança. Começa agora o Ontem e Sempre, o seu podcast do Cast Minster, com a união da mocidade presbiteriana. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, jovens, eu vos escrevi. Olá, meus queridos amigos, este é o Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada, e isso mesmo, como vocês estão vendo aí no nome e na capa do episódio, estamos aqui com um podcast novo na casa, um podcast em parceria com a União de Mocidade Presbiteriana, e para introduzir essa nova temática, para vocês ficarem bem familiarizados com o formato, eu trouxe aqui um amigo muito amado, um irmão em Cristo, o irmão Djalma Santos, que vai explicar também um pouco sobre como funciona esse formato e apresentar para vocês quais são as propostas. O podcast, como vocês estão vendo, se chama Ontem e Sempre. Ele tem uma proposta de abordar alguns temas da nossa atualidade e a cada episódio a gente vai abordar um tema. Vocês já viram qual é o de hoje, culto e entretenimento, e o Djalma vai falar um pouco sobre qual o papel desse podcast no planejamento das mocidades, sobretudo aqui no Norte, né? O Djalma vai especificar melhor como isso funciona e é isso aí. Se apresenta para o nosso ouvinte, Djalma, e fala um pouco quais são as suas intenções aqui conosco. Beleza. Oi, Diego, pessoal que está ouvindo nesse momento o Cast Minster, obrigado pela parceria, pela paciência de vocês com a gente. Eu sou o Djalma, eu sou o presidente da Confederação Sinodal de Mocidades do Sínodo Setentrional. A Sinodal, ela compreende federações dos presbitérios que estão jurisdicionados ao nosso sínodo. A formação da Igreja Presbiteriana tem essa formatação de governo. Então, nós estamos com as mocidades do Amapá, de Roraima, do Amazonas e parte do Pará, porque é um sínodo bastante extenso. E a nossa missão com este apoio, né, do Diego, dos irmãos do Cast Minster, é justamente começar a trabalhar neste biênio, que é o biênio de 2020 e 2021, a questão da cosmovisão cristã, que faz parte de um projeto do planejamento estratégico da Confederação Nacional. É onde está despertando a mocidade para o estudo, para compreender de fato a visão bíblica a respeito da nossa existência, de como vemos o mundo. E a Secretaria de Espiritualidade, que o Diego está aí como nosso secretário, tem essa missão de nos ajudar, né, nessa caminhada de levar essas mocidades de lugares tão distantes, de realidades tão distintas, a questão da cosmovisão cristã. E esse primeiro tema que fala a respeito de culto é algo que, de fato, é primordial para o ensino nesses dias. Aí, Djalma, falando também para os nossos ouvintes que nós temos um plano de que esse podcast ele gere estudos entre os irmãos das mocidades, né? Dada a tua experiência aí já dentro das mocidades, Djalma, qual é a importância que tu vê assim que tem para os jovens, para o pessoal da mocidade, se aprofundar e conhecer um pouco acerca de cosmovisão cristã? Bem, é uma preocupação, na verdade, isso não surge apenas de uma necessidade de implementar uma estratégia, um plano, coisa do tipo. É uma preocupação, porque enquanto presbiterianos, enquanto crentes, a gente se preocupa com a formação e as mocidades, principalmente no tempo que nós vivemos, têm turbilhões de informações o tempo todo, e isso acaba muitas vezes confundindo e também conta também com diversos outros fatores, mas a nossa missão é justamente fomentar a discussão, levar material de qualidade para que eles possam discutir isso na sua igreja local, na sua mocidade local, com o apoio dos conselheiros, dos pastores, dos presbíteros locais, assim como também as federações a nível de presbitério poderão levar essas discussões para mini-conferências, para conferências digitais mesmo pela internet. E a ideia é justamente essa, que a gente consiga atingir os locais mais distantes, onde a gente não pode estar pessoalmente, porque o ideal seria se a gente pudesse ir em cada igreja, pudesse ir em cada federação, sim, mas a dimensão do nosso sínodo é muito grande. Então, sim, a ideia de levar isso de forma em áudio, levar o conteúdo, esses jovens poderão discutir esse assunto na sua igreja local, com o apoio do seu pastor e também com a ajuda que a gente pode dar à distância mesmo. Então, essa é a nossa intenção, e o nosso coração é que realmente, nossa oração é que realmente isso seja significativo e impacte de fato as mocidades, as igrejas locais, não somente os presbiterianos, mas todos aqueles que terão acesso ao conteúdo, sim, sim, que é algo importante. Não é não? Uhum.
Pois é, então já deu para vocês entenderem aí como é que vai ser a dinâmica aqui. A cada episódio um tema moderno, um tema atual para ser discutido, e fiquem à vontade também, todos, como o Djalma falou, todos que não são presbiterianos, que não são parte de alguma mocidade, fiquem à vontade também para fazer desse podcast a base ou um pontapé inicial de um estudo que vai aprofundar a nossa visão acerca do mundo. E aí é isso, agradeço mais uma vez aí ao Djalma, ao pessoal das UMP aí pela parceria, que para nós também é uma grande um desafio fazer uma coisa nova, então obrigado aí, Djalma, pela parceria, por aceitar a ideia que a gente propôs, e espero que seja de muito benefício para todos nós. Amém. Nós que agradecemos o empenho, a dedicação, e realmente serão meses aí à frente, né, com conteúdo muito bom, e eu encorajo a todos a não somente ouvirem, mas divulgarem o Cast Minister nas páginas das suas federações, das suas UMPs, das suas igrejas locais, ouvir também nos grupos da faculdade, são temas relevantes para o nosso tempo, e eu creio que teremos muitos frutos desse trabalho, que o Senhor Deus possa abençoar a todos nós. Obrigado, Diego, galera do Cast Minister, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Amém, amém. Obrigado aí, vamos lá, e vamos agora direto pro episódio. Falou! Abraço, tchau, tchau. Então, pessoal, falando sobre esse tema do entretenimento, a relação do entretenimento com o culto, uma primeira coisa que a gente poderia trazer aqui para a mesa para vocês começarem a falar é sobre essa questão de que as igrejas que investem em entretenimento, elas me parece, não sei o que vocês vão falar aí, mas me parece que elas acabam conseguindo um maior número de pessoas, um crescimento numérico mais expressivo. O que vocês acham disso? Vocês acham que esse crescimento numérico expressa também o crescimento espiritual dessas pessoas, o amadurecimento na fé, ou de alguma forma o entretenimento está ligado a um crescimento superficial? O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, é bem isso mesmo, cara. Muitas igrejas, né, têm cedido ao ídolo do entretenimento, né? Eu digo que é um ídolo porque é mesmo. E mais tarde eu acho que eu vou falar algo a respeito disso, mas já de cara já dá para dizer que muitas igrejas, inclusive igrejas ditas reformadas, igrejas presbiterianas, têm cedido pela ausência de membros nas suas fileiras, né, principalmente entre os jovens, há estratégias de crescimento de igreja que não necessariamente têm embasamento bíblico, né? Uhum. E principalmente hoje nas redes sociais, onde a gente vê que as pessoas postam tudo, né? Em cultos, né? Os momentos de adoração, as pessoas com os olhos fechados, os braços levantados, né? E isso tudo gera um tipo de desejo nas pessoas, né? Às vezes, pô, eu quero estar num lugar assim, né? Um lugar cheio de jovens, as pessoas adorando a Deus e tal. E quando você vai ver, muitas das vezes as práticas que estão sendo feitas ali são práticas simplesmente voltadas para consumo mesmo, para alimentação do ego, né? Para afagar os nossos desejos egoístas, né? Os nossos próprios projetos, nossos próprios planos, né? E não tem nada de evangelho, né? Não tem nada de cruz, não tem nada de arrependimento, de perdão de pecados através de confissão. E é bem triste porque, assim, que tipo de pessoas essa visão vai formar? Vai formar pessoas que a gente vai falar mais pra frente, voltada para um certo tipo de vida. Pessoas que acreditam que a verdadeira prosperidade humana, a verdadeira felicidade vai estar em algo que não é aquilo que o Evangelho diz que é felicidade, né? Mas nós vamos falar, eu acho que um pouco mais para frente. Mas de cara eu queria dizer que o entretenimento nas igrejas, cara, não é fruto de uma visão bíblica. Não é fruto de uma visão bíblica. É fruto, na verdade, de uma incredulidade no Evangelho mesmo, de uma desilusão no poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Muitas vezes as pessoas perdem um pouco essa fé no poder do Evangelho, né? E acabam se valendo de outras ferramentas, né? Eu não sou contra, cara. Eu não sou contra jogo de luzes. Eu não sou contra fumaça, telões de LED e tudo mais, né? O problema que me parece se essas coisas não tiverem no culto, ainda tem culto?
Ou, tipo assim, se não tiver essas coisas, assim, não há uma razão de ser de você estar ali, sabe? Então, tipo assim, é algo a se ponderar, sabe? Você resistir a essa tentação do entretenimento. O Renan falou aí que é assim contra o jogo de luz aí. tem epilepsia, né? E passa mal quando. Ah, velho, eu sou contra, no certo sentido, porque assim, pra mim, isso é muito particular. Pra mim, quanto menos o culto ele mexer com os meus sentimentos, não tô falando de eu me emocionar com a palavra, eu não sentir a palavra, né? Sentir o agir do Espírito Santo. Eu acho que é diferente do que você produzir um sentimento nas pessoas. Quanto mais você coloca essas luzes agradáveis, né? Essas luzes que são feitas para deixar você confortável, para mim isso acaba anestesiando a sua mente, o seu corpo. Então você se sente muito confortável. Para mim o culto não é um local para você se sentir muito confortável, sabe? Apesar de que não é pecado você ter uma estrutura um pouquinho melhor, etc. Mas tudo aquilo que faz com que você desvie a atenção da palavra, da adoração, para, digamos assim, o conforto físico, o conforto do seu corpo, para mim é inválido. Eu acho assim que a gente precisa diferenciar também o lugar das coisas. Quando eu falo lugar das coisas, eu penso que o entretenimento em si ele não é errado. Como o Alexandre falou, o entretenimento ele tem se constituído em um ídolo. Por quê? Porque o que é o ídolo, né? É aquilo que a gente toma como algo... a gente não dá o lugar devido ou o uso devido para algo, né? E creio que o culto ele não é o lugar adequado para o entretenimento. Afinal, o culto ele tem como objetivos vários objetivos, né? O maior deles é a glória de Deus, mas a integração do indivíduo à comunidade do povo de Deus, como diz o David Peterson no Teologia Bíblica da Adoração. O outro objetivo é lembrar a comunidade santificado o fundamento e o significado da sua vida em relação com Deus. A adoração, ela então, no caso, o culto é um ato de adoração, é um ato de submissão, rendição incondicional a Deus. É um relacionamento genuíno com Deus, que envolve expressões contínuas de submissão a seu caráter e vontade, na forma de ações pessoais e comunitárias de obediência, fé, esperança e amor. Então, o culto, ele não é sobre nós, né? O culto é sobre Deus. Então, assim, o entretenimento no culto, ele reflete uma busca por uma espiritualidade fácil, que não nos desaponte. Aí eu lembro de uma música de uma banda chamada Sweetfoot, não sei quantos conhecem, chamada The Beautiful Letdown, que ele fala assim: vida fácil, por favor, venha e me desaponte. Quando a gente está buscando uma espiritualidade fácil, que não nos desaponte, afinal, uma espiritualidade que não nos confronte, no final vai gerar desapontamento. Por quê? Porque não é o culto a Deus, e nós sabemos que ao não adorarmos a Deus, estamos adorando a nós mesmos, consequentemente servindo não a Deus, mas ao diabo. Pois é, então a impressão que dá então é que muitas vezes essas questões de entretenimento no culto, elas são usadas como uma técnica de manipulação, né? Pelo que vocês estão falando. Ainda que, como o Mark Dever fala naquele livro Igreja Intencional, ainda que muitas vezes essa técnica não seja usada intencionalmente para manipular, mas acaba funcionando como instrumento de manipulação, sim. E o que vocês acham que tem por detrás desse entretenimento? Vocês acham que por detrás disso tem de fato uma raiz carnal ali, por isso o que leva as pessoas a preferirem um culto com mais instrumentos de entretenimento, de estética? Você acha que isso tem uma raiz de incredulidade? O que vocês acham que está por detrás disso? Então, o Paul Washer, ele, cara, acho que uns 10 anos atrás, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. E eu nem sabia que um dia isso ia me servir para alguma coisa. Mas ele disse algo interessante, que se você utilizar meios carnais
para trazer pessoas para a igreja, você vai trazer pessoas carnais que vão ficar, e você vai ficar o tempo todo à mercê de instrumentos carnais, e você vai para manter essas pessoas carnais, e você só vai produzir mais pessoas carnais, e você vai ter que estar sempre o tempo todo de olho no qual é a última tendência, porque daqui a pouco o instrumento que você escolheu, a ferramenta que você escolheu para atrair, já vai ter passado, e você vai ter que estar o tempo todo buscando novas visões, o tempo todo buscando novas ferramentas para manter essas pessoas carnais dentro da igreja. E é como você falou, o fundo disso tudo é a incredulidade, né? O James Smith escreveu naquele livro Desejando o Reino dele, que saiu pela Vida Nova, que nos anos 80 surgiu nos Estados Unidos um movimento dentro da igreja que era meio que voltado aos interessados, né, para buscar as pessoas que tinham algum interesse na igreja, mas que não iam porque achavam aquilo ali meio chato e tudo mais. Então, nos anos 80 surge esse movimento dentro da igreja que daria início ao movimento das mega igrejas, né, das mega churches. Então, assim, as igrejas, o que elas fizeram? Elas remodelaram toda a sua liturgia, até a sua arquitetura também, para que as pessoas se sentissem mais confortáveis, entendeu? E para que aquele ambiente não soasse tão hostil para elas, entendeu? Aquilo se tornasse mais familiar e as pessoas se sentissem mais à vontade mesmo para estar ali na igreja. Então, assim, é interessante porque, assim, a intenção até que é boa, né? Mas como diz aquele provérbio popular, de boas intenções o inferno tá cheio, né? O inferno tá cheio. Porque assim, cara, nessa ânsia de trazer as pessoas, que é um desejo legítimo, né? De trazer os descrentes pra igreja, abriu-se mão de princípios que não dá pra abrir mão, cara. Não dá pra abrir mão, entendeu? Então, assim, a igreja meio que ficou meio mais parecida com o mundo pra poder trazer o mundo pra dentro da igreja, sabe? Pra trazer as pessoas, né? É claro que contextualizar é importante. É importante você falar uma linguagem que seja acessível para aquela pessoa que não está que não está familiarizada com o nosso evangeliquez, que não está familiarizada com a linguagem bíblica, né? Tudo isso é interessante, mas às vezes a linha é muito tênue entre contextualizar e você realmente mudar o evangelho, sabe? De você mudar as características da fé para acomodar ao desejo do freguês, né? Porque se você parar para pensar, o que é entretenimento? É um momento onde você tem, tipo assim, uma fuga da realidade, né? Você para aquilo que você está fazendo para você, sabe? Você sai dos seus problemas para abstrair, para, sei lá, ver uma série que você não quer pensar muito, você não quer ter que despender uma energia muito grande, mas você quer só simplesmente ver alguma coisa que para passar seu tempo, para fugir da realidade mesmo. Então, muitas vezes a igreja acaba incorporando esse elemento legítimo da realidade, que é o entretenimento, né? Só que aplica na esfera errada, como o Renan falou, né? Aplica na esfera da igreja, né? A esfera da igreja não é para isso. Eu acho que sim, que na raiz do entretenimento relacionado ao culto, a gente pode elencar uma característica mais abrangente da sociedade como um todo, né? Nessa era tal, chamada de pós-moderna, eu destaco um aspecto que tem impactado muito as nossas igrejas, que é o sentimentalismo. O sentimentalismo, ele é um problema porque ele abarca duas questões que são verdadeiras quanto à vida cristã, mas que, se separadas, elas causam problema. Porque, assim, é aquela noção de ruína gloriosa, né? A ruína, por quê? Por que ruína? Por causa da queda, por causa do pecado, enfim. E a glória, porque nós somos feitos à imagem de Deus. O sentimentalismo, ele só vê a glória. Ele só vê a glória porque, assim, os meus sentimentos são importantes, eu sou importante, eu quero algo que satisfaça os meus sentimentos, algo que não ofenda os meus sentimentos, como o Alexandre citou mais há pouco. E assim, nessa pós-modernidade, toda a vida ela é vista como um texto, ou vários textos, né? É como se fosse uma grande hermenêutica, vamos dizer assim. Então, assim, o culto, ele seria mais um texto a ser interpretado e ser reinterpretado. O Kevin Van Hooser, ele vai falar sobre as fases da hermenêutica.
A primeira fase da hermenêutica, nós podemos dizer que é a fase do autor, que é a intenção autoral, que é aquilo que o autor estabelece na comunicação com o leitor. Quando ele escreve algo, ele está querendo comunicar algo para aquele leitor. Ele tinha uma intenção, ele estava fazendo algo. Ele estava fazendo algo com aquele texto. Então, o leitor ele tinha que identificar quais eram as ações comunicativas que o autor estava tentando passar. A segunda fase seria o efeito do texto, que seria a projeção do leitor, que está diretamente ligada com o terceiro aspecto, que eu vou já dizer qual é. O efeito do texto é o seguinte: você lê o texto e você se projeta nele. Você, em vez de você buscar quais são os significados e as ações comunicativas que o autor está tentando passar, você vai imprimir as suas próprias impressões. Né? Imprimir as impressões. Legal, né? E assim, quando você se projeta no texto, você vira não mais um leitor, mas um escritor. É como se você faz os próprios significados. Então, assim, você vira escritor de um texto que não foi você que escreveu. E para o culto é a mesma coisa. Por quê? Porque eu quero que aquele culto ele seja uma projeção das minhas emoções, das minhas preferências ou das minhas sensibilidades, né? Então, isso demonstra claramente qual é o espírito da época aplicado ao culto. De fato, quando a gente cria uma estrutura, parece que a gente está criando uma estrutura de culto, uma estrutura litúrgica adequada ao espírito dos nossos tempos, né? Uma estrutura litúrgica secular. E aí eu quero lançar para vocês aqui, talvez, discutir esse meu último comentário à luz de alguns conceitos, como consumismo, a busca por ser autêntico, né? Por ser diferenciado dentro desse movimento novo, como o Alexandre falou, tá sempre mudando as tendências e eu quero ser autêntico, eu não quero estar só copiando, né? E como essas inovações muitas vezes levam a um fogo falso dentro do culto, um fogo obscuro, um fogo que o Senhor não permitiu ou não ordenou. O que vocês acham disso? O que constitui essa liturgia secular desses cultos de hoje em dia? Cara, eu acho que esse é o ponto central da coisa. Porque assim, né? Quando nós falamos de liturgia, as pessoas podem pensar que liturgia, o que é isso, né? Quando nós falamos de liturgia, nós estamos falando a respeito sabe aquela ordem do culto? Tem a oração, tem a leitura da palavra, do sacramento, a pregação, o batismo, o louvor e tal, a oração, confissão de pecados e tudo mais. Isso é uma liturgia do culto, né? É a ordem, é o ritmo, é aquilo que dá o ritmo ao culto público, né? Mas o mundo também tem suas liturgias, o mundo também tem seu ritmo, o mundo também tem a maneira como ele guia a sua visão de mundo, né? E qual é a maneira como o mundo tem lidado com as suas liturgias, né? É através do consumismo, cara. O que é o consumismo, né? É aquela ideia de que algo só é útil enquanto eu tô consumindo. Tipo assim, eu compro um aparelho celular, enquanto ele tá funcionando, ele me é útil, depois eu descarto, eu jogo fora, né? Eu fui, inclusive, comprar um aparelho... ano passado fui pesquisar sobre um aparelho, ano passado o quê? 2019, o aparelho tinha sido lançado em 2018. Aí eu perguntei, tem um aparelho tal? Aí o cara falou, não, esse é do ano passado. Tipo assim, um ano, o aparelho já tava obsoleto, mano. Tipo assim, não tinha mais. Tipo assim, ele me olhou com a cara, sinceramente, ele olhou com a cara de estranhamento. Assim, não, isso aí foi lançado no ano passado, né? Ou seja, 2018, né? Ou seja, tinha um ano só que o aparelho tinha sido lançado, cara. E o aparelho já era obsoleto, entendeu? Já era descartável. E o problema é que nós incorporamos esse tipo de capitalismo de consumo nas igrejas, cara. As pessoas vão pra igreja só pra quê? Pra consumir, bicho. Ela quer o quê? Ouvir uma palavrinha gostosa pra ter uma sensação bacana, porque na segunda-feira o pau quebra e ele tem que ouvir alguma coisa só pra ele relaxar, entendeu? Então ele vai lá, consome, não tá dando o que ele quer, então ele vai pra outra igreja. Ele não tem compromisso nenhum, cara. A pessoa ouve ali um negócio legal, pô, essa igreja é bacana, olha, aqui tem um grupo de dança, ou aqui tem um grupo de teatro, ou aqui tem, sei lá, aqui tem peças, aqui tem reunião de jovens todos os sábados, então assim, aqui eu tenho algo pra fazer, aqui, sabe, aqui eles me abraçam e tudo mais, sabe,
Então eu fico aqui, por quê? Porque eu tô ganhando alguma coisa com isso, entendeu? A partir do momento que a igreja não me dá aquilo que eu quero, então eu abandono, eu simplesmente abandono, eu não tenho compromisso nenhum, eu não tenho dedicação nenhuma, eu não tenho envolvimento nenhum, eu só tô lá para consumir. E quando a igreja não dá aquilo que ela quer, ela simplesmente vai embora, como se nada tivesse acontecido. Pensando nessa questão da autenticidade, o James Smith ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, que em uma cultura centrada na novidade e na emoção do que é novo, tudo parece fluir continuamente e mostrar-se disponível a quem quiser pegar. O que nos fascina hoje será tão 5 minutos atrás amanhã. Em um mundo no qual a única constante é um fluxo contínuo de imagens em mutação, podemos ter a impressão de que o solo sob nossos pés é areia movediça. Infelizmente, o cristianismo pode algumas vezes ser vítima dessa mesma tirania do contemporâneo. Em nome da relevância, estamos sempre atualizando a fé para parecer que estamos por dentro. O resultado, contudo, é a mesma falta de fundamento. Nessas versões da fé, a história da igreja só vai até a história do plantador que deu início à nossa congregação. Os tesouros e riquezas de nossa herança cristã, católica, né, que ele coloca aqui como universal, o milênio da liderança fiel do Espírito ao longo da história são negligenciados e ignorados. Em vez disso, tentamos reinventar as rodas da fé e frequentemente elas acabam um pouco tortas. É exatamente por isso que apresentar aos cristãos, em especial aos mais jovens, a herança e o legado do cristianismo católico, o universal, pode ser uma dádiva em uma era pós-moderna, como o exército de Eliseu tendo um vislumbre dos anjos que o cercavam, lá conforme 2 Reis 6. Os jovens a quem foram apresentadas as disciplinas históricas da igreja também encontrarão a comunhão dos santos que os cercam. Então, assim, para resumir, nessa de inovar nós vemos essas bizarrices, como recentemente a gente vê alguns pregadores coach jovens aí falando besteira mesmo, cara, falando coisas que não tem ressonância nenhuma com a fé histórica, sabe, com o cristianismo histórico, e cria-se uma cultura de jovens criados e formados nessa cultura de consumir, de inovação, de autenticidade. Eu tenho sempre que expressar o meu eu, o culto é o lugar onde eu me expresso, aonde ali eu dou vazão ao meu eu, sabe? Como você conecta o que você está fazendo ali com a fé cristã ao longo da história, sabe? Aquilo ali é simplesmente um momento para você extravasar e tal, porque a semana quando começa, a rotina é pesada, e a faculdade, o trabalho e tudo mais, entendeu? Será que esse realmente, de fato, é o ritmo e que Deus nos quer, esse ritmo secular? Ou será que Deus não tem um outro ritmo, um ritmo da graça, um ritmo realmente onde as virtudes cristãs são formadas no nosso coração? Sim. Só aproveitando para falar aqui antes do Renan fazer o comentário dele, é interessante, Alexandre, que a grandeza da Igreja de Cristo, ela transcende o tempo, né? A gente não inventa a roda, como você falou aí, citando o Smith, nossa função não é essa. E o jovem, ele é muito tentado, né, a isso, né? A ser a geração que vai mudar as coisas, a ser a geração que vai revolucionar tudo, né? Eu me lembro muito aqui da geração Coca-Cola da Legião Urbana, né? Aquela letra triunfalista, né? Os jovens vão fazer tudo aquilo, né? Somos os filhos da revolução. Somos filhos da revolução, somos burgueses. Aí vocês vão ver suas crianças derrubando reis, né? Você sabe, esse triunfalismo toma conta da... Pois é, daí que vem o bordão, o jovem tem que acabar, porque justamente é incômodo isso, né? A gente vê como o jovem é impertinente nesse sentido de querer sempre ser ele a renovar tudo e refundar a roda, e os jovens cristãos importando esse espírito mundano para dentro da igreja. Isso que é complicado. O que mais que você tem a dizer aí, Renan, pra gente sobre isso? Bem, eu acho que é interessante a gente pensar na questão do fogo falso, né? Porque na ideia de culto, como uma rendição e uma submissão incondicional a Deus, o culto ele é uma adoração, certo? Adoração a gente pensa em quê? Oração, louvor, né? Mas a adoração também, ela tem o elemento da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, ela tem importância central para a edificação do povo de Deus, tanto no sentido de consolar o povo de Deus, para que ele saiba que Deus está presente, Deus se importa com ele, Deus o salvou, e como para, logicamente, glorificar a Deus, engrandecer a Deus com a sua adoração. Então, quando o fogo falso ele chega travestido de culto,
o que me vem à mente nas expressões de adoração, de culto, é a questão dos shows, né? No show, o público ele está esperando que as suas necessidades sejam atendidas. Eu quero que aquele cantor cante tais músicas. Eu quero que ele fale tal coisa, que ele interaja com o público. E quando ele não faz assim, eu lembro que eu paguei pelo show e que eu sou mais ou menos assim como o patrão daquele cara que está tocando ali, né? Então, trazendo para a vida da igreja, os cultos eles têm se tornado mais ou menos assim, um show. Por quê? Porque o pregador, ao invés de ele trazer uma palavra de confrontação ao pecado, uma palavra de transformação que fira o ego das pessoas, não necessariamente ferir por ferir, né? Mas ferir com amor, ferir com aquela noção de que você vai edificar a pessoa, levando-a a conhecer mais a Deus e instigando-a a buscar a santidade. E pensando na questão do consumismo, o que o capitalismo é senão uma destruição criadora, né? Como dizia o Schumpeter, que é um dos clássicos aí da economia. O capitalismo é isso, é uma destruição criadora. Você precisa sempre estar renovando ou destruindo algo para criar outra coisa que vai chamar a atenção das pessoas para que elas possam consumir. Então, a teologia hoje, ela é isso. Você está atrás de inovações que satisfaçam melhor, o que melhor se parece com aquilo que você está pensando de um culto. É o que a sociologia chama de o mercado religioso, né? O mercado religioso brasileiro ele é muito plural, né? Nós vivemos numa pluralidade. Então, você vai no mercado e você vai pegar aquilo que você está precisando. Amós, no capítulo 5, do versículo 21 a 27, vai dizer que Deus despreza as festas e as reuniões solenes do povo. Nessas coisas, Deus não tem prazer, né? E ele vai dizer, por quê? Porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Mas antes de tudo isso, o que eu quero? Eu quero que a justiça, o juízo, ele corra como as águas. Que a justiça seja como um ribeiro perene. O fogo falso, ele gera uma falsa espiritualidade, uma falsa piedade e nos desvia da glória de Deus e também de fazermos justiça aos nossos semelhantes. Sim. E moçada, pra gente caminhar pro fim já, a gente abordou aqui principalmente os aspectos assim, negativos, né? Do que não é um culto cristão, e a gente apontou isso por meio das falhas do entretenimento e das suas incompatibilidades com o culto segundo Deus, né? Como a gente agora positivamente aponta de fato o culto segundo Deus como um ambiente ou como uma ferramenta de formação das virtudes cristãs, como esse culto ele se posiciona diante do culto moderno como um culto de contracultura, como o culto verdadeiro ele funciona como como parte do discipulado cristão e como isso tem a ver com a vida, com um meio de transformação espiritual para os cristãos em Jesus. No culto, nós somos convocados a pensar como uma comunidade de servos, né? Isso nos estimula a virtude da humildade e do amor. Por quê? Porque aqueles ali que estão adorando e louvando junto comigo na congregação, eles são meus irmãos. E esses meus irmãos, eles são cheios de problemas, são cheios de imperfeições, assim mesmo como eu sou. Então, quando a gente está num serviço de culto e a gente está ou cantando ou ouvindo a palavra de Deus, a gente tem que ter a noção de que ali onde aquelas pessoas se encontram, há pessoas pecadoras que carecem, que na verdade são alvo da graça de Deus, assim como eu sou. E isso me causa humildade. Por quê? Porque eu não sou melhor que essas pessoas em nenhum aspecto. Nós somos iguais. E isso gera amor, né? Nós passamos a amar mais os irmãos porque a gente sabe que nós somos filhos do mesmo Senhor. O culto como contracultura, eu posso dizer que o culto ele é sobre Deus.
Ele é sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo. O culto, ele não é sobre nós. Não é sobre as nossas particularidades ou preferências, o que vai totalmente contra a cultura pós-moderna, que é uma cultura do eu, né? Uma cultura voltada para si. Cultuando em comunidade, a gente aprende a viver de modo a agradar a Deus junto com aqueles que têm mais conhecimento do que nós, né? Então é um grande aprendizado pro discipulado, porque assim, sempre vai ter alguém que é melhor no sentido assim de ter mais conhecimento, ter mais vivência, ter mais sabedoria do que a gente. E a gente sempre vai aprender com esses irmãos que aprendem com outros irmãos, enfim. O culto, ele em comunidade, ele serve para isso, para o nosso aprendizado, para nós nos tornarmos melhores discípulos. E a Bíblia fala que Deus, ele habita em meio aos louvores da congregação, no meio dos louvores, né? Se o Espírito, né, no caso Deus Espírito, ele nos dá a vida e nos faz participar da alegria da comunhão da Trindade, então o culto reverente a Deus, ele só pode nos transformar espiritualmente, porque o culto, ele é um momento de manifestação da Trindade. Nós estamos louvando a Deus Pai, o Espírito Santo está iluminando as nossas mentes para que possamos aprender e entender as Escrituras. E além do mais, o Senhor Jesus prometeu que onde 2 ou 3 ou mais estivessem reunidos no nome dele, lá ele estaria, né? Os louvores, então, os nossos louvores, eles devem ser um trono para o Senhor, ao invés de uma plataforma para nós mesmos, como diz o Derek Kidner. Ok. Alexandre, seus comentários finais. É interessante porque assim, o culto, aquele nosso culto simples mesmo, ele conta uma história. Por mais que nós não nos apercebamos, mas ali é contada uma história. E nós percebemos que nossa vida é pautada por histórias, né? Histórias afetam o modo como nós enxergamos o mundo. Não é à toa que a Netflix, né, e os filmes da Marvel, DC, todos eles têm milhões e milhões e milhões de espectadores. Por quê? Porque contam histórias, né? E as histórias formam os nossos desejos, formam os nossos afetos, formam o nosso estar no mundo, né? A maneira como nós enxergamos o mundo, aquela noção de boa vida, né? Aquele ideal para o qual nós fomos feitos. Essas histórias formam a maneira como nós enxergamos a realidade. O C.S. Lewis, naquele livro dele, Cristianismo Puro e Simples, falando a respeito da importância do congregar e como isso forma os nossos afetos, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: o cristianismo é a história, veja, a história é uma narrativa, né, de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos amigos. Interessante, né? Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Ele apela à nossa vaidade, preguiça e esnobismo intelectual. Cara, eu acho isso aqui genial, cara. Eu acho isso aqui genial. Porque, de fato, nós estamos imersos em uma história. A fé cristã diz que de forma clássica, né, que nós estamos naquele arco do criação, queda, redenção, né, e glorificação, né? Então nós estamos dentro dessa narrativa, né? O problema é quando nós pautamos a nossa vida por narrativas seculares, por narrativas não cristãs, narrativas não bíblicas, narrativas que nos colocam como... É claro que nós somos parte dessa história, mas nós não somos o centro da história. As nossas emoções não são o centro da história. Os nossos arrepios... não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é ilegítimo. Há lugar para emoções, a gente já falou isso. Há lugar para se emocionar, para chorar, para se quebrantar diante de Deus. E tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter um quebrantamento, né? A adoração cristã, ela não é um negócio simplesmente cerebral, né? Ela é visceral, cara. Ela é visceral.
O problema é quando você eleva esse aspecto da nossa realidade a um patamar supremo. Diz assim, não, se não tiver emocionalismo, se não tiver choro, emoção, então o culto faz frio, então o culto foi ruim, entendeu? Então esse é o problema, cara. Eu acho que isso é muito importante. Esse programa é voltado principalmente para os jovens, né? Então atenção, jovens, líderes de louvor, atenção para isso. O que o James Smith diz, ele diz assim, ó, transformamos o ministério de jovens em algo totalmente voltado à expressão, supondo que o que segurará os jovens na igreja é uma série de oportunidades para que sinceramente expressem sua fé. Ao invés de uma adoração do corpo que seja formadora, contentamos-nos com uma dicotomia. Uma experiência emocional como prelúdio de uma dispensação de informações. 30 minutos de música emocional, seguido de uma mensagem de 30 minutos. Às vezes a mensagem não dá nem 30 minutos, mano. Eu já fui em igrejas, já tive oportunidade de igrejas aqui em Manaus, em que o culto foi simplesmente... O culto de jovens era só louvor, foi só louvor. Aí teve uns 2 ou 3 testemunhos e acabou, mano. E acabou, e ficou por isso mesmo. Ele continua, embora possamos acreditar que o emocionalismo do ministério contemporâneo para jovens seja anti-intelectual, ele está, na verdade, vinculado a um paradigma profundamente intelectualista de discipulado. E qual é esse paradigma, esse modelo? É que toda a motivação de manter os mais jovens felizes, comovidos e emocionalmente engajados é ainda termos uma oportunidade para depositar mensagem em o que ele chama de receptáculos intelectuais, né, do seu cérebro, né? Ele acredita que o culto não é simplesmente você depositar informações na cabeça das pessoas, né? E mesmo quando você passa essa mensagem de emocionalismo, você está dando essa mensagem. Aí ele fala assim... Para finalizar, precisamos, contudo, enfrentar uma realidade preocupante. Atenção para isso, pessoal. Olha o que o Smith diz. Temos confundido manter os mais jovens dentro dos prédios com mantê-los em Cristo. Gente, isso aqui para mim é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós achamos que o fato de termos programações dentro da igreja para manter esses jovens lá, nós estamos de fato mantendo eles em Cristo. E não é. E não é pelo excesso e pela quantidade de programações que os jovens estão em Cristo. Não é isso. É por isso que o culto é tão importante. É por isso que, por exemplo, eu vou pegar um momento como a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos forma na paciência, porque nós esperamos uns pelos outros para comer do pão e beber do cálice, né? Nós estamos ali, e paciência, cara, é um negócio que no nosso mundo contemporâneo está em falta, né? Então, assim, o culto te forma na paciência. Tanto com as pessoas que você considera chata, né? Porque tem gente chata dentro da igreja, mano. e aí o amor é exercitado, né? Porque se não tivesse as pessoas chatas, como é que você ia ser formado na paciência e no amor? Você, aquele irmão tem irmão que é dureza, né? Mas eles estão lá justamente para formar a nossa paciência. E como é difícil, cara. Como é difícil a gente ser paciente, não é? A confissão de pecados. O que é a confissão de pecados, cara? Quando nós temos um momento de confissão pública de pecados, é o reconhecimento que nós não nos bastamos, que nós não somos suficientes. É o momento que nós dizemos que nós precisamos do perdão de Deus. O culto, ele é isso. Ele é um momento onde nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. É por isso que nós temos que, domingo após domingo, reunião após reunião, estar lá para reafirmar, como o Smith diz, para reordenar a bússola do nosso coração, que volta e meia fica desorientada, apontando para um outro fim que não a glória eterna, entendeu? Então o culto forma nossas virtudes, e não somente o culto, mas, por exemplo, o pós-culto. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que está passando por uma dificuldade depois do culto? A pessoa às vezes ela não quer receber conselho de ninguém, ela só quer ouvir, cara. Ela só quer ouvir. E como é difícil a gente ouvir, não é? A gente quer o quê? A gente quer falar, a gente quer se expressar, mas a gente não quer ouvir, mano. A gente não quer parar da nossa vida, perder ali, porque a gente quer conversar com nossos amigos, a gente quer, sei lá, a gente quer sair, a gente quer almoçar. Mas a gente não quer parar para ouvir a dor do outro, para orar com o outro, né? Então o culto forma isso, cara. O culto forma as virtudes cristãs, da paciência, da esperança de que um dia tudo isso aqui vai passar, toda dor vai cessar, todo sofrimento vai ter fim, entendeu? Amém. Então isso é a formação do culto. É esse tipo de vida que nós devemos ansiar, uma vida encarnada na igreja local, cara. É uma igreja que é formada por virtudes e ela é contracultural
contracultural no sentido em que ela vendo a cultura como algo que é voltado para si, qual é o que o Senhor Jesus Cristo diz? Que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Então, na igreja local, quando nós servimos o próximo, nós estamos sendo um instrumento de contracultura, porque a cultura do mundo é o quê? É primeiro eu. É primeiro o self, né? É primeiro a minha vontade, primeiro o que eu quero, né? E a gente acaba incorporando nos nossos relacionamentos. Por que os casamentos vão mal muitas vezes dentro das igrejas? Porque o cara só está preocupado com ele mesmo. Ele só está preocupado com o prazer dele, ele só está preocupado com a vontade dele, e ele anula a esposa na sua individualidade, né? Então, o culto é um instrumento de contracultura nesse sentido. E o culto serve como discipulado porque ali nós nos encorajamos mutuamente, nós compartilhamos as nossas lutas e por meio disso nós somos transformados espiritualmente de glória em glória até o dia de que o Senhor Jesus Cristo voltar ou até o dia da nossa morte, né? Então, o culto não é tipo uma opção. O culto é o fundamento da nossa fé. Nós precisamos do culto para formar os nossos desejos, para formar os nossos anseios e para que de fato nós tenhamos uma vida que é moldada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, a gente estourou um pouquinho o tempo. Acho que os próximos episódios vão ser mais curtinhos. Mas acho que também, ao mesmo tempo que estourou um pouco, ao mesmo tempo a gente também conseguiu trazer várias questões para o aproveitamento de vocês, assim, que vocês possam fazer com que esse material seja fonte de outros debates, de outras discussões, de estudos bíblicos, e que isso possa estar edificando a igreja, as mocidades, e que isso sirva para que a gente também trabalhe a humildade em nós, saber que há pessoas escrevendo, há pessoas pensando sobre essas lutas, sobre esses problemas, e que nós não precisamos passar por isso, nem enfrentar esses problemas sozinhos. Tem uma nuvem de testemunhas conosco, trazendo umas boas reflexões, que possamos nos utilizar delas, e assim ser motivo de bênção para o corpo de Cristo, para as nossas congregações e para nossas mocidades locais, para as nossas federações e etc. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo episódio do Cast Mister com o nosso podcast Ontem e Sempre. E é isso aí, falou!